Prestar atenção nos sinais que o nosso corpo nos dá pode ajudar a identificar problemas internos que muitas vezes só seriam descobertos em estágios mais avançados. E uma dessas maneiras é observar as unhas. Elas podem revelar a situação de outros órgãos. E é sobre isso que eu vou conversar agora com a doutora Renata Bastos, que é dermatologista. Boa tarde, doutora. Seja bem-vinda. Boa tarde, obrigada. Boa tarde a todos. Então, Gisele, eu queria começar te fazendo uma pergunta. Você tem costume de examinar suas unhas, de verificar se tem alguma alteração, alguma mudança de cor, de formato, regularmente? Olha, eu sou um pouco viciada. Eu sempre estou olhando, sempre estou mexendo. Então, qualquer sinalzinho diferente eu já percebo. Mas, por exemplo, às vezes eu vejo ondulações na unha e eu fico pensando, por que será que está ali? Sim, é muito importante investigar. Você acaba dando um exemplo para várias pessoas que às vezes observam diferenças de cor, de formato, a superfície da unha diferente do normal. Isso pode ser um sinalizador para doenças internas, né? Não necessariamente deve ser uma doença só na unha, com a origem na unha. Isso pode representar doenças internas, nós vamos falar agora mais um pouco sobre cada uma, inclusive como as unhas são extensão da pele, são anexos, indicar a doença da pele. Também vamos falar um pouquinho sobre isso hoje. Ou seja, não basta só pintar a unha ou lixar de vez em quando, tem que cuidar também dos sinais que elas mandam, né? Exatamente. Muito interessante isso. A gente tem algumas imagens de doenças que podem aparecer os sinais ali na unha. Vamos começar? E aí, doutora, começamos com ansiedade e estresse. Vamos começar. Ansiedade e estresse. Isso é fácil da gente observar porque a pontinha das unhas está com corte irregular, né? Geralmente. Isso porque a pessoa rói a unha. Isso. E geralmente corta um pedacinho, mas engole outros fragmentos da unha. Isso é grave? Isso. Geralmente indica um fator psicológico associado, né? Pode ser uma doença psiquiátrica manifestando sob a forma de onicofagia, que é o nome que nós damos para mania de roer as unhas. Também um problema médico que tem que ser investigado e muitas pessoas têm dificuldade diante dos problemas da vida, os fatores estressantes, de se desvencilhar do hábito. Muitas vezes é necessário um apoio psicológico, mesmo de um médico. Legal, vamos para o próximo então, que agora vocês vão ver como é que pode aparecer na sua unha o probleminha. Olha que feia que fica, olha né? Lá. Essas unhas amareladas. Pode acontecer em quem costuma pintar as unhas de cores escuras, vermelho, acontece muito, no intervalo de uma para outra, de ficar assim. Mas depois de uns 2 dias, ela vai voltando ao normal e você já consegue examinar e ver se tem algum problema. Quando ela fica persistentemente dessa cor, especialmente quando as unhas dos pés também são acometidas, nós podemos suspeitar do diabetes. Nessa imagem, nós vemos, além da alteração da cor, a superfície. Acho que dá pra gente ver umas ondulações, uns risquinhos, a unha vai perdendo o brilho, a superfície fica rugosa. São coisas que vocês têm que prestar atenção para suspeitar de doenças internas manifestando na unha. Especialmente o diabetes, que favorece infecções, existe uma dificuldade imunológica em relação a infecções. Então é preciso, em quem é portador de diabetes, verificar sempre as cutículas, sinal de infecção, vermelhidão, sempre correr antes e se prevenir, não deixar acontecer. Esse caso dessa unha aqui já indica um caso avançado de diabetes, onde a doença está se manifestando externamente. Então, sugere para a gente um mau controle da doença. É preciso procurar um médico especialista no assunto, que vai te orientar acerca dos exames, as medicações ou a mudança de hábitos de vida para controle da doença. Controlado o diabetes, geralmente as unhas vão voltando ao normal, bem lentamente, porque é preciso deixá-las crescer. Né? Claro. Os estudos Olha mais uma aí. Essas manchinhas branquinhas aqui do lado direito, elas geralmente indicam traumatismos. Nós usamos muito a ponta dos dedos para segurar objetos. Então, os traumatismos frequentes, tanto na base da unha, onde ela começa a crescer, onde ela nasce, como na ponta. Isso vai provocando essas lesões esbranquiçadas. Na maioria das vezes, é indicativo de trauma, de dedo sujeito a traumatismo. Não é falta de algum nutriente? Pode também. Pode indicar deficiência de alguns nutrientes. Essa outra unha do lado, ela tem uma superfície com os furinhos, os pontinhos, como se tivesse pingado água na areia, né? Sim. Esses furinhos,
eles nascem por deficiência nutricional e manifestação de doenças sistêmicas. Doenças que a gente só vai conseguir fazer o diagnóstico baseado no exame médico, exame físico, numa boa conversa de anamnese, que a gente chama, e exames complementares para confirmar a presença da doença. Tudo isso consegue identificar, né? Sim, na maioria das vezes, tratando a doença de base, as lesões das unhas, elas vão nascendo, vão passando e a unha vai nascendo normal. Olha lá o coração, doutora. Essa unha desse senhor aqui do lado, a imagem do lado esquerdo, a gente observa uma deformidade, também é chamada de unha em vidro de relógio. Por que ela fica assim? Existe uma dificuldade da circulação da ponta periférica, na ponta dos dedos, devido a uma doença pulmonar. Isso pode ser um enfisema no paciente fumante crônico, pode ser um câncer pulmonar, existe a possibilidade de doença cardíaca e pulmonar associada, manifestando através das unhas. Esse é um sinalizador de que a doença interna não está bem controlada. E a unha do lado, a gente costuma chamar isso de estilhaço. Lesão e estilhaço são pequenas hemorragias em forma de linhas e são indicativas de doenças cardíacas ou de infecções sistêmicas. É muito importante porque às vezes a pessoa olha e fala, vou cobrir com esmalte, não vou dar muita importância, vou despassar. E perde um tempo precioso de estar tratando uma doença, muitas vezes no estágio tardio e irreversível. E doutora, é possível que a pessoa chegue a um estado desse nas unhas, que está emitindo algum sinal, mas ela não sente nada no organismo? É possível sim, ou às vezes a pessoa vai se acostumando, né? A exemplo do diabetes, em que a pessoa vai se acostumando com o excesso de ingesta de líquidos, de água, ela acha que ela é assim mesmo. Eu transpiro muito, então eu bebo muita água, faço muito xixi, especialmente à noite. Então ela vai se acostumando e não percebe que aquele sintoma é um indicativo de alguma doença. E as unhas são um fator sinalizador a mais, de que realmente tem alguma coisa que precisa ser investigada e rapidamente, né? Precisa ir rápido, porque quando chega nas unhas, é inicial o problema ou ele já está... Isso varia de acordo com a doença. Por exemplo, na deficiência nutricional, quando existe uma carência de proteínas no organismo, o organismo é inteligente. O que ele vai fazer? Eu vou poupar essa proteína para os órgãos mais nobres e eu vou deixar faltar a proteína das unhas. Então, as unhas vão ficar com déficit de proteína, a gente vai observar. Então, muitas vezes, ele é um sinal inicial de alguma deficiência. Outras vezes, só vai se manifestar nas unhas depois no estágio mais tardio. O mais importante é observar sempre as suas unhas, examinar com regularidade, mesmo nas mulheres que costumam cuidar mais e pintar e deixá-las coloridas, mais estéticas, bonitas, sempre observar no intervalo entre um esmalte e outro, deixar uns 2, 3 dias para poder observar se tem alguma mancha, se tem alguma irregularidade e poder procurar o especialista um quanto antes. Fazer esse autoexame, né? Sim, isso é muito importante. Doenças da tireoide também podem aparecer na unha? Isso é muito frequente, embora a população às vezes não tenha muito conhecimento. As doenças da tireoide, elas podem ocorrer por má funcionamento ou por um excesso de funcionamento. E também por tumores. A tireoide também é um órgão que pode abrigar tumores. Em todas essas situações, nós podemos observar o descolamento da parte distal, nós chamamos de distal, essa parte que vai mais longe, fora de onde nasce, onde nós cortamos. Além da pontinha, né? Exatamente. Vai mais pro meio do dedo. E vai descolando e fica branquinho assim embaixo da unha, e vai descolando e pode descolar completamente a unha. Olha. Nesse caso dessa senhora, pode inclusive ser portadora de um tumor de tireoide. Olha só, que perigo. Temos mais uma fotinha? Essa é a foto tradicional, né? É o que é mais comum, acho que todo mundo tem mais facilidade de reconhecer uma foto dessa. As infecções, nesse caso uma infecção por fungo, é mais comum nos dedos dos pés. Quando ela ocorre nos dedos das mãos, já é um indicativo de redução da imunidade ou algum fator local que facilita a entrada do fungo. Então, nos pés é onde nós encontramos mais essa borda, nessa superfície da pontinha da unha, ela vai ficando esfarelada, muito frágil, vai descolando também e vai caminhando em direção à região onde nasce a unha. Muitas vezes acontece a lúnula, que é essa parte branquinha onde a unha nasce, ela fica apagada, nós não conseguimos ver.
É um tratamento que tem que ser começado o quanto antes, porque nós temos que esperar a unha crescer e realizando o tratamento ao longo de meses. Então, exige paciência, exige persistência. Mais uma vez, como a outra doutora já tinha informado, o melhor tratamento é a prevenção. É sempre se observar, sempre analisar, surgiu alguma lesão diferente, a unha assumiu um formato que não é o seu habitual, então é importante procurar um dermatologista para que ele avalie com você e possa identificar algum problema bem precocemente. E indicar o exame correto para fazer e ajudar a identificar, né? Exatamente. Temos mais uma aqui, doutora. Essa parece até uma canetinha, né, passada na unha. Ele faz um desenho bem caprichoso, né, que a gente costuma dizer. É o melanoma. Nem sempre as manchas escuras embaixo da unha vão indicar o melanoma. Muitas vezes as pessoas traumatizam, batem na porta do carro, que é muito comum. Mas se surgir uma lesão não associada a trauma, então eu não machuquei a unha, surgiu uma lesão escura, seja o formato que for, ela pode ser bem estreita, ela pode ocupar metade da unha, ela pode ocupar a unha toda. O importante assim, do nada, simplesmente ela começa a aparecer. Sem relação com nenhum machucado e que não melhora. E que vai progredindo, vai piorando. Muitas vezes não tem nenhum sintoma. Ela não dói, ela não coça, ela não tem nenhum tipo de sangramento e começa a invadir a pele em volta da unha. É muito importante, o melanoma ainda é um tipo de câncer pouco conhecido e tem a mesma importância, o mesmo potencial de matar. É um câncer maligno e de grande prevalência no nosso meio. Então, alertas ao sinal, né? Sim. Doutora, eu sei que tem muito mais pra gente falar, mas nosso tempo acabou, mas viu como a gente tem que prestar atenção nas nossas unhas? Que detalhe importante, né? Obrigada, doutora Renata, por estar aqui com a gente. A gente volta a falar de assuntos como esse, que eu acho que todo mundo tem que se cuidar, né? Obrigada, eu estou à disposição. Obrigada. Vamos fazer um intervalinho bem rápido, mas não sai daí. Eu vou falar de um livro-reportagem sobre a Estrada de Ferro de Santa Catarina e você não vai querer perder, né? Não sai daí.